Galera, beleza. Vamos trabalhar, portanto, nesse vídeo, o chamado período pré-colonial. Veja bem, foi enviado a vocês também via slide, tá? Uma linha do tempo, uma linha cronológica que divide os períodos da história do Brasil que nós passaremos a trabalhar de agora em diante. Beleza? Então não fique preocupado em relação a isso, tá? Lá tem para vocês darem uma olhada, para vocês anotarem se for necessário. Beleza? Entenda o seguinte, entre 1500 e 1530 nós temos o chamado período pré-colonial, que é justamente esse que nós vamos focar agora. Tudo bem? Quais são as características principais do período pré-colonial? Bom, o primeiro ponto seria o seguinte: um relativo desinteresse de Portugal, em explorar o território brasileiro. Porque, na verdade, nós temos dois itens a serem considerados aqui. Tá? Primeiro, o comércio de produtos orientais, especiarias, tecidos, enfim, ainda era extremamente lucrativo para Portugal. Ok? E o segundo ponto é o desconhecimento do novo território, certo? Não se conhecia ainda a capacidade econômica nacional. Na verdade, não se tinha ideia do tamanho do território e nem das riquezas que ele poderia oferecer. Logo mais, após uma série de expedições de exploração, aí Portugal passa a ter olhos, digamos assim, mais carinhosos aqui a respeito do Brasil. Mas nesse momento, o que nós temos? A exploração do pau-brasil, certo? Na verdade, uma atividade puramente extrativista. O que acontece? Os portugueses entraram em contato com os nativos, com os índios, certo? E os padres, os missionários jesuítas, claro, defendendo os interesses da igreja, começam a fazer essa aproximação em relação aos nativos aqui da terra. Tudo bem? A partir daí, inicia-se essa exploração da madeira. E nós temos dois elementos relacionados a isso, dois termos. O primeiro seria o escambo. Escambo são trocas naturais. É aquela velha história. Os portugueses traziam objetos sem valor, ferramentas, espelhinhos, colares, essas bobeirinhas todas, em troca do trabalho pesado realizado pelos índios. Os índios entravam na mata, derrubavam as árvores, cortavam a madeira e traziam para o litoral. Lembrando que uma característica muito importante sobre a colonização portuguesa, não só no Brasil, mas em outras regiões, como por exemplo no litoral ocidental africano, é a construção de feitorias. Feitorias são entrepostos comerciais. Então é um misto ali, é uma mistura de armazém e um local fortificado. Ok? Portanto, os índios traziam a madeira que ficava estocada nas feitorias e depois eram destinadas a Portugal. Beleza? E o estanco, que é o segundo termo relativo a tudo isso, estanco é um monopólio, ou seja, apenas pessoas com autorização da coroa poderiam trabalhar na exploração do pau-brasil. Ok? Beleza? Agora, no próximo vídeo, nós falaremos dos princípios, do início do período colonial, onde de fato Portugal passa a montar uma estrutura político-administrativa aqui no Brasil, certo? E o foco é a introdução da cultura canavieira, a plantação de cana-de-açúcar, para produzir, obviamente, um produto que tinha o seu peso ali praticamente em ouro, certo? O açúcar à base de cana tem um mercado muito, muito promissor na Europa e é nisso que os portugueses estão pensando. Então, a partir do último slide, que nós faremos daqui a pouco, nós vamos falar um pouquinho sobre o ciclo açucareiro aqui no Brasil, beleza? Vejo vocês daqui a pouquinho.